Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Poxa. Nós vamos para a nossa penúltima aula em Filipenses. Estamos chegando ao final dessa nossa caminhada. Mesmo que você, por acaso, não tenha conseguido acompanhar com a revista durante toda ela, porque, como os irmãos bem sabem, os correios entregaram quando quiseram aí, eu queria recomendar que você não deixasse de adquirir a sua para você ter. Você pode depois assistir as aulas, os vídeos online, né? E assim ter esse recurso, né, na sua casa para rever quando você quiser, né? Muito bem. Todo esse material, meus irmãos, a gente não está confiando só na mídia online, não, tá? A gente está guardando no acervo da igreja, porque o YouTube é meio de lua. Do nada ele vai lá e apaga o canal dos outros, aí cria lá uma justificativa de que não atenderam a sei lá o que, das políticas, sei lá, mais do que. Então, né, para precavar isso, tem o online, nós temos guardado também, compramos um HD externo só para isso. A gente até tenta evitar de usar para outros fins quaisquer, para a gente poder ter. Isso eu estou dizendo o seguinte: se por acaso você quiser esse material, ele é totalmente gratuito, não tem problema nenhum, só nos procurar. Vamos orar, meus irmãos, então, e irmos então para quase o final do texto de Filipenses, no capítulo 4. Deus querido, nós te louvamos, te engrandecemos, ó Deus, por estarmos na tua presença, estudando a tua palavra, aprendendo mais de ti, e pedimos, ó Deus, clamamos para que tu venhas, através do teu Espírito Santo, falar aos nossos corações nesta manhã, confrontar-nos, ó Deus, para que saímos daqui, ó Pai, com decisões, com resoluções de obediência à vontade soberana do nosso Deus. Abençoa a nossa manhã, abençoa aqueles irmãos que estão trabalhando, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão viajando, acompanha cada um deles, que eles possam, ó Deus, também ter uma manhã abençoada. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então abra a sua revista aí para a página número 73, lição 15, o segredo de um cristão satisfeito. Segredo de um cristão satisfeito. O tema da nossa revista, o tema como um todo, é unidade na igreja. Você deve estar juntando as partes, assim, por assim dizer, juntando as partes de como este tema está se configurando. E como hoje nós vamos ver mais um pedaço disso sobre unidade da igreja. Vamos começar, irmãos, lendo, é claro, o texto de Filipenses 4, de 10 a 20. Sobrou para a semana que vem um texto bem pequenininho. Então hoje nós temos um texto maior de Filipenses 4, de 10 a 20. Ok? Vamos ler juntos? Está projetado aí. Juntos. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus e Pai seja glória para todo sempre. Amém.
Muito bem, meus irmãos. Vamos ver aqui o que está sempre nesse quadro azul, na lateral esquerda, não é isso? Onde nós temos 3 objetivos. O objetivo de saber, sentir e agir. O cognitivo, o afetivo e o prático. O que nós devemos saber, irmãos, nessa nossa lição? Isso aqui é muito importante, irmãos, porque é como se fosse um resumo de objetivos. Você vai passar pela lição, ou deveria ter passado pela lição, prestando atenção em como que essas coisas se configuram. Elas, olha, realmente, eu estou sabendo, né? Estou ligado. É aquilo que a lição está se referindo ao que está nesse enunciado aí, ok? Não são as circunstâncias que determinam o humor. O contentamento é resultado de viver com o Senhor e apontam para a satisfação na providência divina. Então, meus irmãos, existe um antigo cântico, que nunca mais se cantou, ele começava essa paz que sinto em minha alma. Quem lembra desse cântico? Né? E tem uma parte, tem um pessoal entregando a idade, inclusive de conversão. E tem uma parte que diz, não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, não me guio por vistas. Esse é o texto de Paulo. Então, o texto que mostra que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos. Né? Eu me lembro que teve uma vez cheguei numa igreja e disse que ele trocou a letra por eu me guio por Cristo. Ele achou que a letra estava com algum problema teológico, bíblico. Eu falei, não, irmão, está na Bíblia. Paulo disse, nós não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Então, meus irmãos, é isso que precisa, irmãos, estar muito apegado na nossa vida. Por quê? Porque o próprio conceito de surpresa e de susto mostra que as circunstâncias nos afetam. Não que não hajam boas surpresas. Você chega em casa, está tudo escuro, aí daqui a pouco acende a luz e aí é surpresa, aniversário. Né? É uma boa surpresa, você levou um susto, as circunstâncias vão alterar o seu humor. Mas não é sobre isso que está falando aqui. Ele está falando sobre quando circunstâncias adversas na nossa vida alteram negativamente o nosso humor. E todos nós já enfrentamos isso. É na área financeira, é na área de saúde, é na área familiar. Alguém disse, inclusive, que notícia ruim chega rápido, né? Não sei, acho que não chega na mesma velocidade. Mas é que a nossa impressão é que isso parece que nos acha aquele problema e alguém nos noticiando daquele problema. Agora, apesar de eu ter falado isso, eu concordo que também nós não deveríamos ser, de forma determinante, também influenciados por boas notícias. Nós vamos ver um pouquinho disso na nossa lição, que nem um extremo nem outro, irmãos, deveria determinar o que fazemos, o que nós somos e etc. Não deveria determinar como nós pensamos, como nós agimos, certo? Porque a segunda frase diz, o contentamento é resultado de viver com o Senhor e apontam para a satisfação na providência divina. A gente vai falar sobre esses termos daqui a pouquinho. Então, primeira coisa, irmãos, saber isso aqui. E como eu sou uma pessoa muito esquecida, como nós somos seres humanos muito esquecidos, isto precisa ser relembrado a nós constantemente. Essas verdades precisam ser reforçadas na nossa mente. Toda vez que chegar uma nova verdade entre as nossas circunstâncias, nós temos que voltar a esta aqui. Por quê? Porque essa circunstância é volátil, ela é passageira, ela não é normativa na nossa vida. Você entende o que significa normativa? Não é a regra, não é a norma da nossa vida. Aquela é uma exceção, quer seja boa notícia ou ruim. A norma, o que determina, é o que está escrito bem ali. A providência divina, a soberana providência divina, está sempre sobre as nossas vidas. Ok? Sabendo disso, irmãos, o que eu devo sentir? Seguindo aí a nossa lista na nossa revista. Mesmo diante das oposições ao Evangelho, a imagem da igreja como uma comunidade resultado do Evangelho deve encher nosso coração de alegria pelas obras realizadas. Ou seja, no contexto do que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ele estava sob perseguição, estava preso, e ainda pior, você lembra da lição, do texto em que
pessoas estavam pregando o evangelho para atrapalhar ainda mais a causa, o caso jurídico de Paulo. Então, estava complicado o negócio, né? Ele estava mais ou menos como na época de Neemias. Era inimigos do lado de fora e inimigos do lado de dentro. Mas nem Neemias, e muito menos Paulo nesse texto, são afetados porque, olha, mesmo diante das oposições, o resultado do evangelho deve encher o nosso coração de alegria pelas obras realizadas. Eu fiz agora, recentemente, uma série sobre tribulação. Não sei quanto assisti todos os vídeos, mas num dos vídeos eu falo exatamente sobre isso, em que Paulo fala sobre a alegria dele na tribulação, porque mesmo na tribulação o evangelho está progredindo. Então, o meu sofrimento é secundário, porque Deus está fazendo algo maior e mais importante do que apenas me manter confortável. Porque essa é a nossa tendência humana, essa é a nossa tendência, especialmente numa igreja moderna, atual e num país sem perseguição. É o Deus cujo principal objetivo na vida é me agradar e me manter confortável e aquecido e alimentado e saudável e tudo de bom que acontece na vida. O que não bate com Deus das Escrituras, nem de perto. O que não bate com aquilo que a palavra de Deus nos fala dos objetivos e dos propósitos de Deus para nós. E finalmente, diante dessas duas anteriores, agir como? Bebendo da fonte perene de satisfação, sentindo-se agradecido e em tudo perceber o agir de Deus, controlando os eventos para fazer aquilo que lhe agrada. Alguém disse uma vez para mim, eu nunca mais esqueci, irmãos, e depois examinando o texto com mais cuidado, realmente é assim, que quando Paulo fala em Romanos que nós vamos experimentar pela transformação da nossa mente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, muitos e muitos anos atrás um pregador disse, repare, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para ele. Por quê? Porque você é volátil. Se Deus fosse cumprir a boa, perfeita e agradável vontade, segundo a sua opinião, Deus estava da sala para a cozinha tentando lhe agradar. Senhor, o que você está esperando? Estou vendo como é que ele vai acordar hoje, porque eu não sei qual vai ser a boa, perfeita e agradável vontade para ele hoje. Vai que mudou. Ontem fiz um monte de coisa, mas vai, né? Que hoje acordou com 2 pés esquerdos, estava meio com raiva do mundo. Então vamos esperar o meu servo acordar, porque eu tenho... Só fazendo piada com uma coisa dessa, porque essa é a visão, meus irmãos, de gênio da lâmpada que muito cristão tem. E não poderia estar mais longe do que a palavra de Deus faz. O salmista diz, onde está o seu Deus? Meu Deus? Meu Deus está nos céus. Como é que completa o versículo, irmãos? E faz tudo como lhe apraz. Não como me apraz. Então, Deus está controlando os eventos para fazer aquilo que lhe agrada, e isso devia ser a minha fonte de perene satisfação. Porque nosso Deus faz tudo de forma perfeita. Faz tudo de forma maravilhosa, mesmo quando não bate com aquilo que nós queremos. Ainda como introdução, irmãos, da nossa lição, de chegar nos pontos, eu queria falar sobre exatamente essa palavra de contentamento. Contentamento, para mim, meus irmãos, é a grande deficiência humana. Vamos ilustrar isso de diversas formas. O camarada, né, não tem clique. O camarada anda a pé, né? Ele não tem dinheiro para pagar nenhum ônibus, então ele anda literalmente a pé. Tá? Quanto é que está o ônibus? 4,50, não é isso? Ou já subiu? Oi? Deveria, na verdade, descer, né? Porque o diesel não vai descer, então, não vai funcionar, não? Sabia que não. Então, lá está o preço do ônibus. Ele não tem dinheiro para pagar nenhum ônibus. Aí ele, né? Ora, pede ao Senhor Deus me ajuda, tal. Estou aguentando mais, minhas pernas doem, meu sapato está gastando, eu chego atrasado nos lugares, suado e tal. Aí Deus resolve ouvi-lo. E aí Deus abençoou para ele comprar uma barra circular. Sabe aquela do tiozão, que não tem marcha nem nada? Barra circular. E aí ele percebe que ele está lá na barra circular e outros companheiros da empresa que ele trabalha já conseguiram comprar uma bicicleta de 24 marchas. Aí ele vai e volta para orar. Você já sabe que isso vai acabar, né?
Aí Deus ajuda, ele compra a bicicleta de 24 marchas. Aí o colega dele chega lá, ainda tem moto de 75 cilindradas? Na minha época tinha moto de 75 cilindradas, que nem emplacar emplacava. Tá, vamos lá, ele compra uma CG mesmo. E aí ele olha para a CG do colega, olha essa bicicleta de 24 marchas, ele nunca vai estar satisfeito. Porque a visão dele está no lugar errado. Ontem nós aprendemos sobre isso, no filme, um dos filmes escolhidos pelo grupo para passar aqui, e uma moça cujo o coração dela está focado no lugar errado, em relacionamento, em lugar de estar focado em Deus. Um ótimo exemplo de falta de contentamento. Eu retratava para meus filhos no caminho de volta que o problema, irmãos, não é nós querermos alguma coisa. Qual é o problema, irmãos? É querermos o que é? Muito. Você não aprendeu isso não? Ensinei não? Foi só para os adolescentes? Então o problema, irmãos, não é querer uma coisa. O problema é querer muito. E eu estou disposto a passar por quaisquer princípios ou situações, ou quando Deus diz não, eu passo por cima também, porque eu quero muito aquilo. E eu farei o que for necessário para conseguir. Não, eu não vou falar essa frase tão dramática. Eu vou fazer o que for necessário. Mas eu faço na prática. Eu negligencio a família. Eu trabalho mais do que deveria. Eu não oferto uma unha para a obra de Deus. Quem ouvir entenda. Porque eu preciso muito de todo esse dinheiro para conquistar aquela coisa que eu tenho que ter. True story. Assim, meus irmãos, o contentamento é algo que não virá de forma natural na sua vida. Não adianta. Vamos ouvir os pedidos de oração. Qual é o seu pedido? Irmão, hoje eu quero pedir que Deus me dê mais contentamento. Você pode até orar, deve orar. Mas o contentamento, irmãos, ele passa por uma mudança de paradigmas, uma mudança de foco na vida, de prioridade, de valores. Outra coisa que eu conversava com meus filhos quando estava voltando para casa ontem, é que o filme segundo que nós assistimos, vocês repararam que parecia tudo menos um filme? Mas por quê? Porque a nossa mente está contaminada com o que Hollywood passa. No primeiro filme, inclusive, quando o casalzinho se encontra no final, do final, quase nas cenas pós-créditos, como é que terminaria em Hollywood? À beira daquele lago romântico com um beijo molhado, apaixonado. É ou não é? Mas eles nem direito começaram o relacionamento. Hollywood não está aí para isso. Ele está aí para favorecer os seus sensos, os seus sentidos. Por mais ruim que isso seja. Então ele acaba, sendo um filme, gostei, verdadeiramente cristão, ele acaba na contramão do que a cultura quer fazer. É por isso, irmãos, que o contentamento não é natural. Você liga a televisão, tudo está contra o seu contentamento. Outro dia alguém postou aí que a camisa da seleção está a R$455. A mais original das originais aí, que acho que já vem até com o suor do jogador, não sei. Deve ser. As costas autografadas por toda a seleção. 455. Eu sei que tem aquela do camelô de R$50, irmãos, mas é a original que vem com 2 camadas, sei lá do que, carrega celular, sei lá que desgraça faz, porque eu compro 10 camisas sociais com esse valor aí, amigo. Eu compro. Eu não preciso comprar aquela camisa de meio salário mínimo. Aí eu estava comentando nas redes sociais que absurdo era aquilo. Aí os argumentos pró. Mas Copa é uma vez a cada 4 anos. Mas é a seleção. Se eu tivesse, eu dava. E aquelas baboseiras assim que... Porque o marketing botou na cabeça das pessoas que eles precisam muito daquela camisa. Senão, com a de camelô, a seleção vai perder. Newsflash, ela provavelmente vai perder. Então, não se preocupe em gastar tanto assim. Isso é do conto. Não. Eu sou realista. Mas se ganhar, também um campeonatozinho sem vergonha, não tem nem jogo de volta, rapidinho. Meu ponto, meus irmãos, é que tudo que você vê na televisão vai contra o seu contentamento. Não precisa também ser da televisão. Eu assinava uma dessas revistas aí, como você tem Época, Isto É, Veja, etc.
E aí acabou a assinatura, eu não quis mais assinar, eles insistiram. Aí eu falei para eles, olha, eu não quero assinar, porque eu não estou acompanhando, não consigo ler toda semana. Mas outra coisa é o seguinte, 60% da revista de vocês é propaganda. Então a assinatura devia ser de graça, porque vocês já estão ganhando uma fortuna em propaganda. Tinha hora que você tinha que folhear, para poder chegar na matéria de tanta propaganda que tinha. Se você prestar atenção nas propagandas, se você comprar este carro, você vai ser esta pessoa. Se você comprar este perfume, esta roupa, você vai ser assim e assado. O que o marketing faz? Mexe com a sua noção de contentamento. Mas não é só isso. Quem tem o cabelo crespo quer alisar. Quem tem alisado quer fazer permanente, ou qualquer coisa que seja parecido hoje, porque eu parei nos anos 80. Entendeu? Se tem o nariz afilado, quer de outro jeito. Se tem o nariz achatado, quer afilar. Ninguém está satisfeito. Se era magro que dava dó e vestia o pijama de uma listra só, quer engordar. True story também. Então, não tem, irmão, ninguém está satisfeito. Falta de contentamento. Como é que isso afeta, meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus? Ora, quando Deus responder na contramão do seu ou da sua falta de contentamento, você não vai gostar. Faz sentido? Aí você está orando, né? Inclusive, esse é o argumento de Paul Yong-cho no seu livro A Quarta Dimensão, se eu não me engano, de que você deve orar de forma muito específica. Então você não deve orar, Senhor, me dá uma bicicleta. Senhor, me dá uma bicicleta de 24 marchas, aquele pneu grosso, que eu não sei o nome, Fat Tire, acho que né? Aquele pneu grosso, dessa marca aqui, com câmbio Shimano, assim, verde musgo. Segundo a lógica espiritual desse camarada, que inclusive está preso, se você não orar dessa maneira, e Deus vai responder de qualquer maneira. Eu não entendo. Qual é a ideia que essas pessoas fazem de Deus? Entendeu? Então você tem que orar muito especificamente. Caso contrário, você vai acabar levando gato por lebre. Está vendo por que esse livro vendeu tanto? Para começar a conversa, a quarta dimensão defende a ideia de que a fé é um poder ao acesso de qualquer um, porém, especialmente ao acesso do cristão. Não. O poder da fé é o Deus em quem nós cremos, e não a própria fé em si. Outra coisa, irmãos, ser e ter o que eu quero, ou ser e ter o que Deus quer. Voltando para a primeira pergunta e completando com essa, ou a primeira frase completando com esta, é a grande decisão que eu e você vamos ter que tomar na vida. Quem nós queremos agradar? A mim ou a Deus? Certo? Quem eu quero satisfazer? A minha vida ou a vontade de Deus? A minha vontade ou a vontade de Deus? Pastor, mas as duas não podem ser a mesma? Às vezes, misericordiosamente, que bom. Não é? Que bom que quando você foi orar, Deus por aquela pessoa, Deus disse sim, né, Cédric? Deus disse sim. Aí Cédric disse, yes. Então, foi nossa vontade, irmãos, estar junto com a vontade de Deus, é o céu na terra, é ótimo. O problema é quando você tem que escolher entre uma e outra. Agora veja bem, nunca é porque Deus se conformou à nossa vontade, mas é porque Ele foi mudando as nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas paixões, enfim, e Ele foi nos moldando aquilo que Ele deseja de nós. Agora vamos ver, irmãos, no texto como que isso se desenvolve. Então, o título da nossa lição é este. Vamos lá, repetindo. O segredo de um cristão satisfeito. Como é que esse cristão está satisfeito? Em primeiro lugar, através da providência soberana de Deus. Repetindo o versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo.
Duas palavras, irmãos, do nosso enunciado lá em cima, eu quero destacar. Providência é a capacidade de antever e prover a necessidade antes dela ocorrer. Não apenas saber, mas agir. Ora, sabendo disso, irmãos, praticamente só Deus pode de verdade agir na providência. Você pode até supor, né? Por exemplo, quando você faz as compras para o mês da sua família, você está provendo, né, certa providência de que aqueles tantos quilos de arroz vão ser necessários para aquele mês, mas você não tem certeza. Então, por isso que a segunda palavra que a gente vai ver aí é importante. Mas a providência de Deus, irmãos, ela era um conceito muito presente na mente dos puritanos. Eles confiavam de forma extrema, de forma absurdamente forte na providência de Deus. A ideia para eles de o Senhor proverá, a frase de Abraão, por ocasião lá da quase oferta de Isaac, né? Era muito real. O Senhor proverá. Agora é interessante, irmãos, que a mente puritana não dizia assim, dobre seus braços e põe o pé para cima que o Senhor proverá. A Cromwell, puritano que chegou a ser primeiro-ministro da Inglaterra, cunhou a famosa frase, né? Na verdade, eu não me lembro se ele cita ou se ele é o autor, mas de qualquer maneira, é quem a tornou famosa. Confie em Deus e mantenha a sua pólvora seca. Por quê? Porque ele é da época que você botava a pólvora, botava o chamucho, sei lá do que lá, botava o chumbinho para poder atirar um tiro por vez. E olha lá, aquela arma, o mosquete, né, daquela época. Então, a pólvora tinha que estar seca, a pólvora molhada não estoura. Já uma bala moderna, ela é completamente fechada, ou pelo menos deve ser, né? Não vai ter problema nenhum, porque se cair na água não afeta a pólvora que está lá dentro. Naquela época, pólvora molhada era perigoso. Então, como é que a mente que cria muito na providência de Deus não abrir a mão da responsabilidade humana? Confie em Deus. Deus está no controle. Deus é soberano, é a outra palavra ali. Mas mantenha sua pólvora seca. Trabalhe, corra atrás, sempre medindo a temperatura da água para saber o que Deus está fazendo ou falando, o que você deve fazer da sua vida. A providência de Deus, irmãos, é algo tão tremendo que tem inclusive uma região dos Estados Unidos cujo nome é exatamente Providence, providência. Batizaram dessa maneira porque essa era uma palavra muito forte na mentalidade, inclusive dos colonizadores, a maioria ou boa parte deles, puritanos, fugindo da perseguição na Inglaterra. O ponto aqui, meus irmãos, é que hoje nós estamos vivendo cada vez mais longe desse conceito. Estamos muito na pólvora e quase nada no confio em Deus. O equilíbrio está acabando. Bem, é verdade que em alguns meios mais neopentecostais a coisa está toda não confiando, né, não tem nada da pólvora, né? Eles querem confiar tanto em Deus, entre aspas, que não querem fazer nada ou fazer por onde. Mas, de qualquer maneira, é o equilíbrio que Deus deseja de nós. Por que esse equilíbrio traz segurança? Por causa da segunda palavra aí em destaque no nosso enunciado. Providência soberana, uma vez que Deus vai fazer tudo conforme lhe apraz, como diz o texto do salmista. Assim, se eu tenho um Deus que me ama, um Deus que tem o propósito de formar a pessoa do seu Filho em nós, esse é o significado de bem lá em Romanos, capítulo 8. Sabemos que todas as coisas contribuem, trabalham para o bem. No próximo versículo ele explica qual é esse bem. É que sejamos semelhantes à imagem do seu Filho. Ora, se esse é o objetivo de Deus na minha vida, será que ele vai me dar porcaria? Será que ele me vai dar o pior, a sobra? De maneira alguma. Irmãos, muita atenção. Via de regra, as piores coisas que acontecem na nossa vida vêm da nossa precipitação. Porque fazemos o que Deus não nos autorizou. Agora, Ele é tão misericordioso que Ele é mestre em transformar a desgraça, as piores decisões, em bênção. É só você dar uma olhada de quem é o herdeiro de Davi.
O herdeiro de Davi é filho da mulher do adultério. Você lembra disso, né? Ele é filho de Batseba, Salomão. Deus não está concordando com o que Davi fez. Deus está mostrando sua misericórdia sobre a vida de Davi. Deus está mostrando, dizendo assim, olha, até as suas piores decisões não vão frustrar a minha providência. Ah, pastor, então estamos liberados, né? Pergunta para Davi se foi bom passar por tudo que ele passou, até que Deus consertasse a história dele. Eu acho que não. Eu realmente acho que não. Eu não tenho a mínima ideia, irmãos, como é que Deus ia conduzir a história de Davi se ele não tivesse assassinado Urias e adulterado com Batseba, ou na verdade na ordem inversa. Eu não sei. Posso supor. Talvez Urias de fato fosse morrer na guerra sem a ajuda de Davi e colocá-lo lá na bucha de canhão, né, lá na ponta para morrer mesmo. E de fato ele fosse desposar, uma vez que naquela época ele já tinha Mical, já tinha Abigail, já tinha sei lá quem mais, sabe lá Deus para quê, mas Deus ia dar o seu jeito. Ele não precisa consertar os nossos erros para que seus propósitos se realizem. Ele faz apesar disso. Dentro dessa questão, irmãos, da providência soberana de Deus, primeiro ponto vai dizer, é desfrutar de um estado de bem-estar. Qual é esse estado de bem-estar? Paulo, o preso, se a gente não sabe dessa informação, parece que está num spa nas ilhas gregas. Está tudo ótimo com o camarada. Se você lê a carta de Filipenses, irmãos, e eu já li durante muito tempo sem saber dessa informação, acredito que você também, até que um dia alguém pregando destacou isso, mostrou no texto, falei, olha só, nem percebi. Porque o tom dele é exatamente o oposto. Paulo se alegra ao perceber que a providência, o que a providência de Deus estava fazendo na sua vida. É aquela noção, meus irmãos, que diante das dificuldades que eu estou passando, eu vou prestar atenção, na verdade, no que Deus está fazendo. No bom que Deus está fazendo. Porque a nossa tendência humana também, como a gente já conhece, é se tem uma folha em branco e alguém faz um pontinho bem pequenininho no meio, aí você pergunta, faz aquele teste, né, psicotécnico, você está vendo o quê? Ah, um ponto preto estragou a folha. É só um ponto preto, mais nada. Mas é o que a gente tem a tendência de mais prestar atenção. E Paulo, o preso, o foco dele está, Deus tem suprido. Deus tem abençoado. Eu estou desfrutando desse bem-estar, porque mesmo em minhas dificuldades, a alegria era maior do que a ansiedade. A alegria era maior do que a ansiedade. Duas palavrinhas com a letra A, meu irmão. Qual que você tem escolhido? A alegria que vem do contentamento ou a ansiedade que vem do descontentamento? Ah, você não sabia que o descontentamento traz ansiedade? Agora está sabendo. E muita. Muita mesmo. Traz descontentamento, traz ansiedade, traz amargura. Eu já lidei com uma pessoa na nossa igreja que estava sendo prejudicada no seu trabalho. E eu tive muita dificuldade de mostrar para essa pessoa que, meu irmão, não é esse seu superior que está lhe prejudicando. Como assim não, pastor? Basta uma canetada dele que a coisa se resolve. Eu falei, meu irmão, Nabucodonosor a duras penas aprendeu que é o Deus dos céus que coloca e que tira reis, que levanta reinos e derruba reinos, que dá canetada e faz a tinta da caneta secar. Você viu o que acontece, irmãos, de forma prática quando você não entende a providência soberana de Deus? Aí você acha que a culpa é do chefe, do supervisor, da governadora, da prefeita. Em última análise, meu irmão, ele ou ela são meros instrumentos, meios pelo qual Deus vai manifestar a sua vontade na sua vida.
Mas enquanto eu não compreendo isso, além da ansiedade, da amargura, às vezes eu tenho ódio. Eu já vi gente falando com ódio de chefe, de prefeita, de governadora. A minha pergunta se combina com a vida cristã. Se combina com aquilo que a gente está vendo aqui, porque em nenhum momento você vê Paulo escrevendo em nenhuma carta com ódio de César. Muito pelo contrário, orem pelas autoridades, ore pelo rei. Não é isso que está escrito? Toda autoridade provém de Deus, ela é a espada de Deus. Você está entendendo, irmãos, os desdobramentos práticos do contentamento? Deus está no controle de todas as coisas. E mais interessante na vida de Paulo, irmãos, é que a alegria não via dele mesmo, mas porque estava focado muito mais no que Deus estava fazendo. Inclusive, no segundo ponto, através da providência soberana de Deus, é olhar a ação de Deus em nossas vidas. A ação de Deus ocorre sempre através de instrumentos que Deus usa. Muito raramente, meus irmãos, pode perceber, Deus faz ações diretamente. Deixa eu refrasear. Sempre Deus está fazendo diretamente, mas Deus geralmente faz através de alguém. Eu não sei que seja, por exemplo, Deus, eu quero pedir para a minha enfermidade e tal, e Deus vai lá e cura. Ótimo. Mas muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus vai intermediar a ação dele através de um instrumento. Através de um instrumento humano. Por exemplo, Deus podia ter curado Saulo, quase Paulo, no caminho antes de chegar em Damasco. Ele não precisava de Ananias. Confere. Ele não precisava de Ananias. Paulo fica cego pela visão que ele tem no caminho para Damasco. E aí, a visão celestial, Jesus o orienta a que entre na cidade e procure Ananias. E Ananias explica que ele vai ser um vaso, tarará, tarará, e diz assim, e o Senhor Jesus mandou para que você seja curado e veja. E assim ele continua. Batiza Paulo e etc. Mas ele, tirando o batismo, Deus podia ter curado sem. Mas de alguma forma, meus irmãos, inclusive na vida de Paulo, nesse texto aqui, Deus escolhe usar instrumentos. No caso, a igreja dos filipenses. Para demonstrar sua providência na vida das pessoas. Sabe por que isso é interessante, meus irmãos? Quantas vezes eu já ouvi inúmeros testemunhos de pessoas que estavam passando por esta ou aquela necessidade, estavam orando. E aí, de maneira extremamente sobrenatural, alguém liga, alguém procura, alguém aparece, porque lá em algum lugar, lá, um Ananias foi ativado por Deus de forma soberana para responder àquela oração. Se você já leu sobre a vida de George Miller, você vai ver, ou já viu diversas vezes isso acontecer. Você já ouviu a história em que ele, quando não tinha nada no orfanato, ou num dos orfanatos que ele tinha, ele reunia os órfãos para sentar para o café, para agradecer, mesmo não tendo nada para comer diante de si? Você já ouviu daquela ocasião em que ele, sentado com os órfãos para orar, alguém bate na porta? Quando ele vai atender, é o homem do leite. O eixo da carroça, isso é século XIX, o eixo da carroça quebrou na frente do orfanato e não tinha refrigeração. E o leite todo ia se estragar, mesmo na temperatura amena de Londres. E ele pergunta se por acaso o reverendo Miller tinha uso para tanto leite. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem uma palavra que foi colocada no dicionário só para que nós saibamos que ela não existe. Essa palavra chama-se coincidência. Ela só está no dicionário para que nós saibamos que tal conceito não existe. Você pode, inclusive, pegar o seu dicionário em casa, coincidência, no final você diz assim, não existe. Tá?
Acrescenta lá, corrige o Aurélio, porque provavelmente ele não colocou essa parte. O que tem é o nosso Deus agindo através de instrumentos para manifestar a sua vontade. E a percepção, irmãos, da ação de Deus, ela deve suplantar na nossa mente o engano da ideia ou da ilusão do abandono de Deus. A convicção, a percepção da ação de Deus deve ser maior, deve suplantar o engano de algum abandono na nossa vida, da parte de Deus. Eu estou agora lidando com algumas pessoas que eu estou tendo dificuldade de mostrar para a pessoa, meu irmão, preste atenção, você não está dizendo isso, com todas as letras, mas a sua atitude significa, Deus falhou comigo. Deus me abandonou. Se você conhece o texto que nós lemos no início, você vai perceber que isso podia estar mais longe do pensamento de Paulo. Quando Paulo fala, meus irmãos, lá em 2 Timóteo, que não é sobre esta prisão, é sobre a última prisão da vida dele, todos me abandonaram, apenas Lucas está comigo, ele está se referindo à falta de lealdade dos homens. Em nenhum momento ele está se referindo a Deus. Essa é mais uma daquelas situações, para repetir ou para adaptar as palavras de outro texto, em que Paulo diz, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então ele poderia dizer, Alexandre, o Latroeiro e fulano e Beltrano me abandonaram, mas Deus não me abandonou. Então, meu irmão, as suas finanças podem lhe abandonar, a sua saúde pode lhe abandonar, ou até os seus amigos. Na verdade, o salmista diz, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor nunca irá me abandonar. Isso simplesmente não está na natureza do nosso Deus. Nosso Deus não faz birra. Nosso Deus não fica de bico. Nosso Deus não fica de mal. Corta aqui. Você não fez como eu falei. Corta aqui. Aí depois você tem que ir lá e dizer, você fica assim, não, Deus, vai dar tudo certo. Essas coisas, irmãos, típicas dos seres humanos, não cabem no caráter, na personalidade, na pessoa do nosso Deus. Portanto, Ele nunca nos abandonará. Assim, se eu olho a ação de Deus ao meu redor, eu começo a perceber o que Ele está fazendo. E é nisso que deve se concentrar o foco da minha vida. É isso que vai fortalecer o meu contentamento, a despeito de quais sejam as circunstâncias. Nossa aplicação desse primeiro ponto diz, não é preciso ir longe para encontrar alguém que passa por algum tipo de necessidade. A ação de cuidar é, na verdade, uma expressão da providência soberana de Deus que desperta o interesse da igreja pelo próximo. O cristão sempre tem a oportunidade de ajudar. Então, não lhe deve faltar também interesse em o fazer. Assim, meus irmãos, eu quero ainda estender um pouco mais nossas aplicações. E então, você tem se disposto a ser instrumento de providência de Deus? Tem de fato entrado em ação para ser isso? Então, meus irmãos, olha só. Nesse exato momento tem gente precisando de ajuda. Dentro da nossa igreja, fora da nossa igreja. Eu tenho duas alternativas únicas. Fazer ou me omitir. Não tem outra. É muito difícil que eu e você não esbarremos no nosso dia a dia com alguém que precisa de alguma ajuda. Nós somos, inclusive, mestres para reclamar dos que não fazem. Eu dei uma desabafada outro dia no Facebook, porque as pessoas, vendo, por exemplo, a situação da imigração no nosso estado, ficava botando nas redes sociais, onde está a igreja que não faz nada? E eu respondi a uma dessas pessoas, a igreja está no Facebook reclamando dos outros que não fazem nada. É fácil escrever isso daí. Aí ele protestou, falei, não é por isso. Eu vou lhe passar a conta da nossa igreja, você manda e a gente com certeza vai usar o seu dinheiro para ajudar alguém.
Você mandou? Nem ele. Porque gastar tinta do teclado lá 5 mil quilômetros de distância é mole. Fazer de fato alguma coisa? E eu fiz um post sobre isso. Meses depois, desde então, 5 pessoas se manifestaram. É que eles não sabem, quem sabe sou eu e o tesoureiro. Eles têm mandado alguns poucos recursos, mas têm mandado para a conta da igreja. Nós temos comprado mantimento e ajudado determinadas famílias. Sem botar propaganda em lugar nenhum, não precisa. Mas o meu ponto, meus irmãos, é que reclamar de quem não faz, às vezes nós fazemos isso. E olha só, especialmente nessa mania que nós temos de depender do Estado no Brasil. Isso é uma das piores traços da cultura brasileira. Tudo é o Estado. Eu sei, meus irmãos, o Estado deve fazer a parte dele. Mas eu acredito, irmãos, que só deveria abrir a boca para reclamar do poder público aquele que faz alguma coisa no privado. Está fazendo a sua parte? De alguém que bate no seu portão ou de alguém que você sabe que está... Ótimo. Talvez você possa agora até reclamar. O meu ponto, meus irmãos, é que em lugar de reclamar, você tem se disposto a ser providência de Deus na vida de alguém, até porque nem sempre a questão é material, não é sempre comida. Há pessoas na nossa igreja com necessidades diversas. De auxílio durante uma enfermidade. De apenas conversar e ter um certo aconselhamento durante uma crise que está passando. É eu me dispor a sair da minha zona de conforto e ajudar. Segunda pergunta, irmãos. O que pesa mais em sua vida? As circunstâncias ou a convicção da providência de Deus? Eu acho que essa pergunta talvez não seja tão preto e branco assim, porque talvez em determinadas áreas você está tendendo para um lado, em outras áreas você está tendendo mais para o outro. Ok? Então avalie o que pesa em cada área da sua vida. O que pesa mais? As circunstâncias estão lhe influenciando ou você está crendo na providência de Deus, na soberana providência de Deus que está no controle de todas as coisas. Nosso texto vai continuar, irmãos, e nosso segundo ponto tem o seguinte enunciado: através do fortalecimento que vem de Deus. Ou seja, repetindo nosso título, o segredo de um cristão satisfeito através do fortalecimento que vem de Deus. Por que isso aqui é importante, irmãos? É importante nós entendermos que se o meu contentamento vem porque a minha necessidade foi suprida, ela não é contentamento. Se meu foco está naquilo que foi respondido à minha necessidade, meu foco não está em Deus. Reparem, meus irmãos, que o que Paulo nos ensina nesse contexto aqui está acima da resposta. Ok? Está de forma independente da resposta. Quer a resposta de Deus seja sim, seja não? Contentamento. Quer a resposta de Deus tenha vindo ou não tenha vindo? Contentamento. Então, eu quero destacar aqui, meus irmãos, que tudo que Paulo está falando nesse contexto não é motivado pela oferta dos filipenses. Ok? Inclusive, Paulo deixa claro isso no contexto. Deixa claro que ele não tinha problema nenhum em continuar exatamente como ele estava vivendo. A alegria na tranquilidade, saúde e na saciedade é algo normal, é algo banal. Esse é o normal da nossa vida. Está tudo tranquilo, está com saúde, estou saciado em todas as áreas. Então, como é que está, irmão? Ah, irmão, está uma maravilha, só vitória. Deus é maravilhoso. Né? Quem não vai ficar contente com uma coisa dessa? Os filhos tudo bonitinho, rosadinho, né, e tal. Saúde para dar e vender. E aí, essa semana recebi um aumento, uma promoção. E está tudo maravilhoso. Já reparou, meus irmãos, que essa não é a melhor receita de crescimento? Não é mesmo? Você já reparou que quando você estuda a história antiga e você vê as distâncias que os homens andavam, o quanto que as mulheres trabalhavam, e você olha para nós hoje e você diz, oh meu Deus, estou cansado de estar cansado.
A modernidade nos deixou moles. Eu me lembro quando a gente estava no retiro 3 anos atrás, a gente foi olhar o nosso sítio, lembra? A gente foi caminhando, aí parou o carro e foi caminhando até lá. Tinha uns que já estavam querendo pedir pelo socorro, ver se o helicóptero podia buscar. Irmãos, não dava 500 metros até lá a ponta do rio que a gente caminhou. Mas por quê? Porque a modernidade nos fez moles. Aí a gente vai para a academia para ver se fica um pouquinho mais duro, né? Ficar menos mole. O ponto aqui, meus irmãos, é que na nossa vida é a mesma coisa. As dificuldades e as tribulações são exercícios de Deus na nossa vida. Porque o que Paulo tem um objetivo aqui, irmãos, não é de apontar o ordinário, que sempre acontece, mas apontar o extraordinário. De que Deus está presente, não importa quais sejam as circunstâncias. E que a fonte desse contentamento está em Cristo, como diz o famoso versículo 13, tão mal compreendido. Tudo posso naquele que me fortalece. Se os evangélicos parassem para ler o versículo 11 e o versículo 12, uma vez que fosse na vida. Eu já perdi a conta de quantas vezes as pessoas estão passando por um problema, uma tribulação, e aí, meu irmão, não, mas vai dar tudo certo, pastor, porque Deus vai dar a vitória, tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus não der? Eu achei muita coragem, irmão, de alguém que escreveu essa música mais recente, né? Quando Deus faz uma coisa, Ele é Deus. Quando Deus não faz, Ele é. Não conheço a letra direito, mas ela basicamente vai fazendo isso, né? Quando Deus cura, Ele é Deus. Quando Deus não cura, Ele é Deus. Essa música não deve ter feito muito sucesso. Lá no Rio de Janeiro deve ter umas 3 FMs gospel. Não deve pegar as top 10. Que música mais deprê. Música para baixo, irmão, é só vitória. Tudo posso naquele que me fortalece. Lê o versículo 12, criatura. Lê o contexto. Lê o que Paulo está falando. Porque no versículo 11, por exemplo, diz que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A nossa revista sobre esse versículo 11 diz o seguinte: a palavra aprendi, que está aí no seu versículo 11, usada por Paulo aqui, traz a ideia de aprender por toda sorte, por todo tipo de experiência, e que, consequentemente, leva a profundas reflexões. É passar a entender a vida como resultado de um processo de aprendizado contínuo. O pior, irmãos, é quando a gente já tem trocentos anos de vida e a gente não aprendeu coisas tão básicas. Pais, está vendo por que é péssima alternativa você blindar os seus filhos demais? Para passar um plástico bolha psicológico ao redor deles? Para eles não sofrerem? Não vai traumatizar a criança. Há um tempo atrás, um pai estava falando, não sabia como falar para o seu filho, que o seu irmãozinho estava sendo gestado, né? A mãe estava grávida do segundo filho, eles tinham perdido o bebê, não sabia como contar para uma criança de 5 anos que o filho dele, o irmãozinho dele tinha morrido. E eu passei exatamente pela mesma coisa. Eu falei, irmão, geralmente é muito simples, assim, seu irmãozinho não vai vir, o Papai do Céu decidiu levá-lo para si, porque ele morreu. Não, ele vai traumatizar. Você sabia que geralmente, entre os puritanos, de cada um filho que você tinha, 2 morriam? Não tinha vacina, não tinha avanço da medicina. A quantidade de crianças que morriam antes de completar 15 anos era absurda. Então, você chegava à idade adulta com 5 filhos, você já tinha perdido outros sei lá quantos. É por isso que você vê Jonathan Edwards escrevendo aquele livro, Os Meus Traumas de Infância. Não, você não vê. Ou aquele livro de John Owen, né? Como superei o trauma das perdas da vida. Não, também não tem. Contentamento.
Porque tudo que Deus permite na nossa vida, meus irmãos, é para engrossar a nossa pele. As irmãs não gostaram muito da ilustração, porque vive passando creme para afinar e amolecer a pele, né? Deixar macia, mas entendeu? É para que você seja mais casca grossa e não tão suscetível às mudanças e alterações da vida. E isso vale, meus irmãos, a forma como lidamos com os nossos filhos. Pais, eu digo, me refiro aos homens. Será que seu filho está sendo criado para ser homem ou para ser um homenino? Está familiarizado com a expressão? O menino é aquele camarada que chega aos 20 parece que tem 10, chega aos 40 parece que tem 18. Não sabe nada da vida, não sabe se virar em coisa alguma. E isso vale para as meninas também, viu? Que talvez a gente deveria usar outro termo. Por quê? Porque nós estamos blindando os nossos filhos de tal maneira, com plástico bolha psicológico ao redor deles, que eles têm dificuldade de lidar com as coisas mais básicas, as dificuldades mais básicas da vida. Se eu soltasse o meu cachorro de raça que fica em casa e dorme no ar-condicionado, na rua, geralmente aos pés lá da gente lá, eu acredito que ele não duraria 2 meses. Logo, logo ele ia aparecer com um monte de doença, um monte de ziquezira, um monte de problema. Em contraste, tem um inimigo mortal dele, que é um vira-lata de rua que passa lá na rua dele, lá latindo. O bichinho entra ano, sai ano, passa lá, faceiro, para lá e para cá. Outro dia estava ele lá bebendo a água barrenta, lá da sarjeta. Tá bonzinho. Se o Lopes beber daquela água lá, eu já corro com ele lá pro doutor Ricardo. Oh, meu cachorro bebeu água da rua. Vai cair duro, morto. Nossos filhos, irmãos, estão desse jeito, muitas vezes. Eu não estou falando de ninguém aqui, não. Estou falando de uma realidade crescente, cada vez maior. Agora, qual foi a última que eu vi? Eu não lembro. Alguma coisa de escola que estavam tirando não sei o quê, porque não queriam traumatizar as crianças, não sei o que lá. Meu Deus do céu, depois que inventaram essa bendita dessa palavra trauma, eu nunca vi aparecer tanto. Tudo traumatiza. Tudo. Quando crescer vai ser um sociopata, porque ele vai assassinar as pessoas com pirulito, porque você negou um pirulito para ele. Logo você vai ver isso no seu seriado preferido. O assassino do pirulito. Por quê? Vamos investigar. Ele foi traumatizado quando criança, porque ele gostava muito de pirulito. E o pai disse, você nunca mais vai comer um pirulito. Aí quando crescer ele matava as pessoas com pirulito. Eu estou fazendo sarcasmo, irmãos, do tema de muito programa que você vê na televisão hoje. Quando era garoto ele fazia isso, ele foi traumatizado porque o pai negou, a mãe negou. Aí quando cresceu ele virou bandido, assassino, assim, assado. As premissas são tão vazias e banais que você vê. Que geração mole. Só para terminar, irmãos, você viram aquele vídeo do camarada que estava reclamando em Manaus porque no posto de alistamento não tinha ar-condicionado. Se ele fosse no posto de alistamento militar onde eu me alistei, não só não tinha ar-condicionado no verão do Rio de Janeiro, como a gente teve que fazer a vistoria sem roupa, todos juntos, num galpão de teto de zinco, de telha de zinco. Eu já mencionei que foi no verão do Rio de Janeiro. E o criado com leite de soja estava lá reclamando porque não tinha ar-condicionado. Será que você espiritualmente está reclamando de Deus? Senhor, nessa tribulação aqui eu estou sentindo falta de um ar-condicionado. Está muito ruim, Deus. Diminui o fogo aí põe fogo brando, porque está muito pesado. Está doendo. Olha o que Paulo fala, irmãos, para nós nesse primeiro ponto, do ponto 2. Que ele aprendeu a viver num estado de humilhação.
O estado de humilhação aqui, irmãos, é claro, ele pode ser aplicado a toda a circunstância da vida, não apenas às carências materiais e à prisão de Paulo. Porque a palavra de Deus também é repleta de outras humilhações. Se alguém lhe dá numa face, dá outra. Para mim, a cena mais fundamental do filme que nós assistimos ontem, primeiro, foi quando aquele irmão, o negro, né, ele chega para o seu oponente ateu e pede perdão pela sua atitude arrogante. Evangelho puro. Muito mais importante que qualquer coisa, qualquer embate entre criacionismo e evolução. Foi ali que ele quebrou. Porque debater, meus irmãos, até defendendo o criacionismo, até quem não acredita nele faz, é pura lógica. Você decora uma coisa. Nos Estados Unidos é comum, em grupos de debate, às vezes você defender uma tese que você não acredita nela, você só tem que ser bom em defender aquela tese. Eu já fiz isso num seminário também, dividiram a gente e eu tive que defender uma coisa que é o oposto do que eu acreditava. Mas a minha tarefa era defender, ok? Então só precisa de 2 hemisférios aqui em cima, para pedir perdão para um incrédulo, pelo seu pecado de arrogância e pela sua amargura contra ele, aí não basta cérebro não. É humilhante. E essa humilhação, meus irmãos, é Deus também trabalhando em nós, porque inclusive 2 capítulos antes, Paulo já havia fechado a fatura com o exemplo mor de humilhação. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, de 5 a 8. E outro filme também muito bom, e ficou muito famoso, A Prova de Fogo, o ator principal, o marido, pergunta para o seu pai, uma vez que ele está dizendo como ele deveria amar a sua esposa, mesmo que ela não retribuísse, e ele pergunta assim, mas como eu posso amar de tal maneira alguém que só vive me repudiando? Você lembra o que o pai faz? Ele devagarinho vai dando um passinho para o lado, tinha uma cruz no jardim onde ele estava, ele encosta na cruz. Ele responde, não tenho ideia. Próxima vez, meu irmão, que o seu orgulho dizer assim, não se humilhe. Olha para aquilo ali. Não é natural de você. Seu natural, meu irmão, preste bem atenção. Não me importa se você é uma pessoa mais italiana ou se você é mais alemã ou até japonesa. O seu modus operandi é não vou levar desaforo para casa. É assim que você foi programado. Você pode falar com muito gesto, ou você pode falar com muita reverência, mas você quer ter a última palavra, você quer mostrar, você quer, eu sou assim, você é assim. A última, Michael Card escreveu essa música, mas a última palavra de Deus foi a cruz. A última palavra dele foi humilhação. A palavra que calou todos. Então Paulo está demonstrando aqui, meus irmãos, como que ele tem aprendido com a necessidade. Ele tem aprendido com o não ter, com a humilhação. Ele tem aprendido em estar diante de uma autoridade civil que diante do cosmos, diante da cosmovisão, é muito inferior a ele. Como assim, pastor, inferior? Você tem ali um procônsul, você tem ali até mesmo César. Mas do lado de cá, você tem um dos apóstolos de Cristo. E sabe com quem que Paulo aprendeu isso? Com alguém que estava diante de outro procônsul e diante dos seus soldados. E vira para o seu discípulo e diz,
você não sabe que eu tenho poder, autoridade, exousia. Eu tenho autoridade de pedir ao meu Pai. Ele mandaria legiões de anjos. Então, se o Criador se submeteu às mazelas produzidas pela criatura, Paulo está aqui, meus irmãos, dizendo assim, como eu agiria de outra maneira? Como eu viveria de outra forma? É isso que ele vem falando desde lá do capítulo 2, aqui ele exemplifica com a sua própria vida. 2.2. Agora, através do fortalecimento que vem de Deus em viver em estado de abundância. Ele usa aqui, irmãos, nesse texto o segredo, a expressão aprendi o segredo. Na sua revista tem uma explicação mais detalhada. Apesar daqui a tradução usar aprendi de novo, não é a mesma palavra do versículo 11. A palavra aqui, irmão, significa ser iniciado nos mistérios. E é interessante, irmãos, que essa é uma palavra usada muito no misticismo pagão. Ou mesmo você pode usar hoje quando alguém é iniciado em uma sociedade secreta, como a maçonaria, que, diga de passagem, não serve para cristão. Então você lá tem certos mistérios, tem certos segredos, ok? Aí você é iniciado nesses segredos. Você é colocado a par de coisas que o povo de fora não sabe. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Que o misticismo pagão oferecia a você acesso a mistérios vazios, que não serviam nada na sua vida prática. Mas o contentamento em Cristo é a verdadeira iniciação, onde você entra em mistérios da sua vida, ok? Esquece aquele uso neopentecostal de mistério. Não. É mistério porque é algo que é feito por Deus. Esse é o conceito bíblico de mistério. É feito por Deus e é revelado a você através da experiência com Deus, com a palavra. Você vai amadurecendo e passando a viver coisas que você não vivia antes. Deixa eu dar um exemplo aqui, irmãos. Quantas vezes eu já vi no aconselhamento bíblico ou na leitura de um livro ou durante uma pregação, é como se uma chavezinha ligasse na cabeça da pessoa. Você estava passando por uma situação que você achava ser impossível de superar. Não tem jeito para isso aqui. Aí você ouve aquela verdade bíblica, e diga-se de passagem, muitas vezes a verdade que você já ouviu trocentas vezes. E o Espírito Santo vai lá e liga a chave. E a sua disposição, a sua atitude muda. Você antes agia e pensava de uma maneira, mas agora você se vê capacitado a agir e pensar de outra. Esses são os mistérios que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, Filipenses, vocês estão passando por problemas, por dificuldades, porque vocês ainda não entenderam o segredo de viver bem, contente em toda e qualquer circunstância. Meu irmão, não sei você, mas eu estava estudando essa lição durante a semana e ontem à noite ainda dei os arremates finais no meu esboço aqui. E durante a semana eu estava lendo, falando, e eu já preguei esse texto inteiro, está na internet. Mas eu falei, Senhor, eu continuo em muitas áreas da minha vida reprovado em relação, não lembro quando é que foi Filipenses, 2 anos atrás, 3 anos atrás. O que comprova, eu não venho ouvir novidades, eu venho ouvir as velhas verdades que eu insisto em esquecer. O texto vai dizer para nós, meus irmãos, que essa expressão é a verdadeira iniciação. E esse realmente é um mistério, irmãos, porque somos extremamente vulneráveis ao sucesso, à abundância. Nós somos extremamente vulneráveis, irmãos, quando dá tudo certo. Inclusive, no artigo do boletim de hoje, na pastoral, é abordado, inclusive, essa expressão, vai dar tudo certo. Isso tanto é verdade, irmãos, que o sábio escreve em Provérbios capítulo 30, presta atenção. Provérbios 30, versículo 7, 2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantenha longe de mim a falsidade e a mentira. Essa é a primeira coisa, e ele trata disso só aqui. Ele não quer falsidade e mentira perto dele. O interessante é de agora em diante, para o nosso contexto aqui do estudo. Antes que eu morra, não me deis nem pobreza, nem riqueza. Eu fico pensando, irmãos, alguns crentes lendo isso aqui. Não me deis nem pobreza, nem... Deus, não ouça esse irmão.
Ele não sabe o que diz. Não era tão sábio assim. Tudo posso naquele que me enriquece. Estou exagerando? Por que você acha que a igreja que prega a teologia da prosperidade prospera, cresce? Porque, como diz o sábio em outro texto, a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, me dá. Não me deis pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então ele percebe, meus irmãos, o perigo dos extremos. Nós é que não percebemos geralmente o perigo de um desses extremos. Eu sei, nenhum de nós aqui, meus irmãos, é podre de rico. Nenhum de nós, na verdade, nem mesmo é rico. Pessoas de classe média baixa, classe média alta, beleza, está tudo ótimo. Alguns ainda quase chegando na classe média baixa, beleza, está ótimo, mas ninguém é extremamente pobre na nossa igreja, nem extremamente rico. Mas quantas vezes nós nos preocupamos com esses 2 extremos, mas principalmente não nos preocupamos com o extremo de cima? Deixa eu exemplificar. Aí você estuda e você passa naquele concurso que paga 30 mil reais por mês. Se eu vir um recebo, eu desisto dessa aula. Ok. Você passa no concurso que você vai ganhar 30 pau por mês. 27 o Leão vai levar, mas tudo bem. Ainda sobra um dinheirão. Meu irmão, a primeira coisa que você precisa se preocupar é quanto tempo isso vai levar para se tornar um ídolo na sua vida. Eu não disse ser. Eu disse quanto tempo vai levar para se tornar um ídolo na sua vida. Via de regra, vai se tornar um ídolo e você vai ter que lidar com ele. Não é ser, é quando. A abundância, meus irmãos, é um dos maiores testes que Deus pode dar a um cristão. Foi exatamente na abundância, na calmaria e na tranquilidade que Davi caiu. Estava tudo bem, tudo ótimo. O texto começa. No tempo em que os reis estavam na guerra, Davi estava no palácio. Tirou um cochilo no final da tarde. Mandou o pessoal para a guerra. Antes, como é que era? Surgiu a guerra. Ele parava, fazia um altar, consultava o Senhor. Senhor, devo subir contra os amalequitas? Senhor, devo subir contra os filisteus? Mas agora, palácio construído, tudo certinho. A abundância, a tranquilidade deve ser os lugares, irmãos, da nossa maior preocupação. Quando o cristão permanece em comunhão com Cristo, o poder de Deus o fortalece. Ele não é insatisfeito, não vive sempre correndo atrás de mais um bocadinho de felicidade, pois aprendeu o deleite, a felicidade, o prazer, quer em situações de humilhação, quer em situações de bonança. Essa é a aplicação da nossa revista, mas eu queria trazer outras aqui para fechar o nosso ponto 2. Eu estou preparado para a humilhação em qualquer área da minha vida? Eu já vou lhe adiantar, irmãos, eu não estou. Eu tenho lidado miseravelmente com a humilhação em determinadas áreas. Então fica um questionamento para mim, não sei se você vai levar para você. Por que eu não estou preparado em determinadas áreas para sofrer humilhação? O que está fora do lugar? O que eu estou encarando de maneira extremamente equivocada na soberana providência de Deus? Em que eu preciso tomar as rédeas, tomar a frente, fazer alguma coisa? Porque, pelo que aparenta, Deus dormiu no ponto. Então eu tenho que fazer. Segunda pergunta, segunda aplicação. Será que já estabeleci o meu padrão de felicidade e fora dele eu não aceito estar? Sabe por quê, meus irmãos? Isso é extremamente comum no mercado de trabalho. Você senta na frente do
do chefe ou da pessoa do RH que vai lhe contratar, aonde você se vê em 5 anos? Se você chegar para ele e disser assim, no mesmo lugar, eu estou satisfeito. Ele começa a lhe enxergar com um material não muito bom para aquela empresa. Você não tem ambição. Não vai adiantar você explicar para ele o que Paulo ensinou sobre contentamento. Porque o mercado não pensa assim. Na verdade, ele é movido pela ambição coletiva de sempre crescer, correto? Porque todo mundo vai dar o melhor. A mesma coisa aconteceria, por exemplo, no meio militar, se as promoções fossem apenas e unicamente por mérito e não por tempo. Eu não estou discutindo se isso é certo ou errado. Não é o ponto. Mas você concorda que todo mundo, ou praticamente todo mundo, ia dar ainda mais do seu melhor se fosse apenas por mérito? Agora esquece isso. E na vida cristã? E quando nós não temos sequer a ambição de chegar a qualquer lugar? Tá bom, tá jeito que tá bom, tá ótimo. Não vamos mexer não, o time está dando certo. Não está dando certo. Mas eu já estabeleci o meu padrãozinho de felicidade e eu não quero mexer nisso daí. Eu me lembro, irmãos, até hoje, 22 anos atrás, diante de muitas palavras que nós ouvimos nos despedindo da minha cidade natal, e que uma pessoa disse para mim assim, abre aspas, é bom, irmão Joveci, que o irmão vá. Irmão, fica um ano, pega uma experiência, né? Depois volta para cá, que aqui é o seu lugar. Fecha aspas. Tá me esperando até hoje, 22 anos. Acho que eu não peguei experiência suficiente para voltar. Qual a mentalidade da pessoa? Para que você quer sair daqui? Pede papai, mamãe, a igreja que você cresceu. Tá tudo certinho, tá tudo bom. Então, é difícil, irmãos, porque nós não gostamos de mexer com o nosso status quo, a nossa situação. A gente quer aquilo ali, porque a gente já estabeleceu um padrão de felicidade. Agora, ainda pior quando a gente não chegou nesse padrão e a gente vai fazendo o que nós queremos para chegar até lá. Terceira pergunta desse ponto 2. Deus é minha fonte de fortalecimento nisso ou dependo das circunstâncias? Para Paulo, meus irmãos, tanto faz como tanto fez o que estava acontecendo. Quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, ele realmente falava sério. Cristo é quem lhe fortalecia e as circunstâncias não tinham efeito direto sobre a vida dele. Vamos terminar nosso último ponto? 3. Repetindo, o segredo de um cristão satisfeito através do suprimento de Deus. Deus é a nossa fonte de dependência. E não é nem os instrumentos da providência de Deus. Deixa eu repetir e explicar. Quando as coisas acontecem na nossa vida, irmãos, ou não, a nossa fonte de suprimento ou não é Deus. Então, por exemplo, eu estou lidando com muitos colegas agora que têm o seu sustento pulverizado em várias igrejas e mantenedores, né? E um deles agora é uma igreja de um mês para o outro, sem avisar, sem nada, até compartilhei isso no grupo, né? De um mês para o outro, cortou. Não é assim, a gente vai ter uma dificuldade e tal, daqui a uns 3 ou 6 meses a gente vai ter que, infelizmente, cancelar a parceria com vocês, peço que vocês se programem. Não, olha, esse mês não tem mais oferta, viu? Deus abençoe. O que acontece, irmãos, que essa igreja em particular tem abandonado a sã doutrina e tem ido atrás de outras ideias. O meu colega fez uma leitura totalmente particular do que aconteceu. Eles agiram mal em não avisar, ou avisar em cima da pinta de que iam cortar a oferta para o missionário que está lá fora do Brasil. Só que ele pensou assim, eventualmente nós iríamos cortar o laço com eles, porque não podemos concordar em continuar sendo sustentados por uma igreja que está fora da sã doutrina. Então Deus agiu antes que nós precisássemos talvez criar uma situação constrangedora. Mas calma, se você leu o que eu escrevi no grupo, não acabou aí. Ao mesmo tempo, Deus levantou diversas ofertas que pagou. Ele tinha uma taxa lá de imigração que ele tinha que pagar, ele tinha que pagar a escola da filha e apareceu a oferta. Alguns irmãos foram passear onde ele trabalha, né? Porque ele trabalha na Europa, foram passear, passaram lá para visitá-lo e deixaram uma oferta. Deus supriu absolutamente tudo.
E em toda a conversa dele, que é maior do que aquilo que eu compartilhei, ele sempre coloca: Deus fez, Deus agiu, Deus interrompeu essa fonte, Deus abençoou e supriu dessa maneira. O que é, meus irmãos? Não são os instrumentos, é Deus. É Deus que supre aquilo que acontece conosco. 3.1. Deus levou a igreja a investir no ministério de Paulo. Deus levou a igreja a investir no ministério do apóstolo, que era tão querido para eles e eles também para o apóstolo. O texto do versículo 10, inclusive, voltando no contexto que estamos, 14 e 16, diz que eles renovaram o seu cuidado para com o apóstolo Paulo. E a lição destaca que essa palavra significa fazer florescer, como se Paulo estivesse usando uma linguagem poética aqui para mostrar que ele estava passando um tempo de dificuldade e voltou verde, voltou a florescer por causa do cuidado que eles tiveram com eles. Toda ação, meus irmãos, de um instrumento de Deus é ação direta da providência de Deus. O que nós queremos entender aqui é que o instrumento é substituível. É a providência de Deus que faz a diferença. Então, se Deus não vai suprir de um lado, Ele vai suprir de outro. Ele vai agir de uma maneira ou de outra. Então, no final das contas, quem é que deixa de ser abençoado? Um instrumento. Aquele que poderia e deveria ser usado por Deus. Então, quando eu não contribuo com a obra de Deus, quando eu não ajudo o meu próximo, quando eu não, etc., quem deixa de ser abençoado sou eu. Deus vai fazer o que Ele tem que fazer, independente se eu quero ou não. E o suprimento que Deus dá é prova de que Ele está agindo no cuidado daquele que será suprido. Essa é a visão de Paulo. Deus está cuidando de mim. Só está usando vocês, filipenses, no processo. Mas Deus está cuidando de mim. O meu objetivo aqui, meu irmão, é que a gente não perca de visão a presença constante de Deus na nossa vida. Parece meio chavão, mas vale repetir. Nosso Deus nunca nos abandona. Não há momento, circunstância que isso seja possível de acontecer. Vocês se lembram da história que eu contei, irmãos? O pastor Franklin Ferreira contou na Conferência Fiel do ano passado, em que eles estavam no campo de concentração e os soldados sortearam algumas pessoas para serem enforcadas. E botaram todos os outros prisioneiros para assistir, como se fosse uma lição por algum tipo de indisciplina que havia acontecido. Lá estava no meio da multidão assistindo um rabino, ou em outras palavras, um líder espiritual judeu. E aí dentro daquela cena, irmãos, dos corpos ou das pessoas estribuchando na ponta do laço, um dos outros prisioneiros chega perto do rabino e diz: onde está Deus? E aí? Nem que seja rapidinho, nunca passou isso na sua mente, no seu coração, diante da tribulação? Onde está Deus? O rabino olhou para ele extremamente desapontado. E disse: onde está Deus? Deus está bem ali. E apontou para as pessoas sendo enforcadas. Franklin terminou dizendo assim: apenas o Deus que sofreu pode saber tudo o que você está passando. E o nome desse Deus é Cristo Jesus. Tudo. Tudo. Que o meu e o seu coração, irmãos, nunca ouse chegar para o nosso Deus dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é onipotente, onisciente, mas não tem como o Senhor saber o que eu estou passando. Isso nunca suba ao nosso coração. Ou que por acaso a gente possa dizer: olha, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou passando, mas o Senhor de alguma maneira não está entendendo o que eu estou passando. Porque Ele sabe. Cada momento, meus irmãos, eu não sei dessa realidade, dessa história, porque eu não sei até que ponto
essas pessoas tinham um entendimento correto, total de Deus, e muito menos de Cristo Jesus, uma vez que eram judeus. Mas eu vou trazer para a igreja. Cada vez, meus irmãos, que os nossos irmãos estavam passando pela morte, nosso Deus estava ali. Deus estava na fronteira, na fogueira com John Huss. Deus estava na ponta da espada romana, ou da guilhotina, com Paulo. Deus estava com os irmãos lá na Indonésia, que foram presos, trancados dentro de casa, e os muçulmanos tacaram fogo. Deus estava ali dentro. E você está questionando Deus porque você está passando por esse resfriado sozinho. Segundo você acha. Segundo você pensa. Paulo tinha consciência, meus irmãos, que Deus havia movido os filipenses, especialmente através da pessoa de Epafrodito, para suprir a sua vida. Essa era a certeza de Paulo. E ele ainda diz, vocês fizeram isso, não apenas uma vez, mas duas. Deus repetidamente agiu através de vocês. E assim, meus irmãos, é uma das tremendas maravilhas de pertencer à família ou à igreja de Deus. É que nós estamos cercados de instrumentos da providência de Deus. E mais do que isso, nós deveríamos ser instrumento da providência de Deus na vida dos nossos irmãos. Para terminar, o 3.2 diz, Deus deu a Paulo o que ele de fato precisava. Deus não supre nossos desejos, a não ser que estejam ligados às nossas necessidades. A não ser que esteja ligado à vontade dEle. Nosso Deus não está no negócio da bajulação. Ele está no negócio do suprimento. A única possibilidade de Deus satisfazer um desejo meu é se Ele estiver alinhado com a vontade do nosso Deus e com a necessidade da nossa vida. Tem exceção? Sim. Quando Deus quer nos ensinar uma lição. E não é, meus irmãos, uma lição boa de aprender. Moisés, você nos trouxe esse deserto para passar fome, para comer só desse miserável, desse maná? Lá no Egito, nós estávamos à beira das panelas de carne. O texto termina, meus irmãos, e anos depois o salmista compõe uma música. Por que Deus fez com a murmuração do povo? Deus mudou o vento. Os pássaros viajam nas correntes dos ventos. E uma revoada, estava procurando aqui o coletivo, uma revoada de codornizes passa tão baixo no acampamento que eles pegam com a mão. Lembra do texto? Aí o salmista escreve assim, eles comeram carne até sair pelos narizes. Eu acho que literalmente não saiu pelo nariz, porque geralmente só sai líquido, né? Quando você engasga e dá aquela... Mas é uma visão interessante, né? E aí o salmista completa, mas isso se transformou em amargor de coração. Meu irmão, faça uma micro-oração. Deus, nunca me dê alguma coisa que eu não preciso, porque vai se tornar em amargor no seu coração. Vai sair pelo nariz. Não vai ser nada bom. Outra coisa que esse texto nos ensina, irmãos, que aquele que dá é mais abençoado do que aquele que recebe. Interessante isso, né? Então você está passando necessidade, ou o missionário está passando um problema, e você vai lá, Deus lhe usa, você soube, você manda lá os seus trocentos reais, não importa. Aos olhos da palavra de Deus, desde que não seja algo que você fez para se amostrar, algo que você fez para se exaltar, ou qualquer coisa assim, aos olhos de Deus, você foi mais abençoado do que a pessoa que recebeu. Há 25, 27 anos atrás, eu trabalhava em Jundiaí. Eu estava levantando dinheiro para uma viagem missionária. Estava quase lá. E aí uma irmã
uma das mais simples da igreja, classe mais baixa, chegou e perguntou: irmão Joverci, o irmão já conseguiu tudo que precisa para aquela viagem missionária? Eu falei irmã, estou quase lá, mas ela não chegou não. Ah, mas Deus vai abençoar, tenho certeza, espero que isso aqui possa ajudar. Ela pega e tira um envelope. Essa era uma irmã sozinha, mas já tinha ido embora décadas, criava trocentos filhos, costureira. Eu nunca tive tanta dificuldade de estender a minha mão e pegar um envelope. Mas Deus, sabendo que eu ia ter essa dificuldade dias antes, tinha me dado essa mesma lição que eu acabei de falar aqui. Que ela estava sendo mais abençoada do que eu. Eu só estava recebendo alguns cruzados, sei lá o que era. Eu só estava recebendo dinheiro. Ela não. Essa foi a única coisa que me deu força para dizer: meu irmão, muito obrigado. Principalmente porque eu sei do seu sacrifício. O ponto aqui, meus irmãos, é que tudo isso passa pelo questionamento: qual é a atitude do meu coração? Por que eu estou dando? Por que eu estou ofertando? Até porque a própria oferta, o dízimo, o que quer que seja, é uma demonstração da minha dependência de Deus. E de novo, meu irmão, se você não contribui com a obra de Deus, particularmente na sua igreja local, com uma cutícula, desculpe, você não aprendeu a depender de Deus. Você acha sempre que você precisa resolver com 100% o que Deus não resolve com 90%. Você é melhor economista, administrador do que Deus. Entendeu? Então você consegue resolver com 100%. E a propósito, como é que está indo isso aí? Está conseguindo? Pois é. Esqueça Êxodo a Malaquias. Ninguém está falando de lei aqui. A gente está falando de que a Bíblia estabeleceu lá em Gênesis um princípio válido de contribuição, que serve como um teste da minha dependência de Deus. Palavras vazias, irmãos, como Deus não precisa do dinheiro de ninguém, como se isso fosse algo muito... Oh, que revelação que você teve, né? Isso é óbvio. Levando para o nosso estudo, eu é que sou abençoado quando invisto na obra de Deus. E nem sempre isso vai ser alguma bênção financeira, muito pelo contrário. É Deus exercitando o contentamento na minha vida. Deus exercitando a dependência na minha vida. Quero destacar essa frase que a revista nos dá, de Hudson Taylor, uma frase muito conhecida, muito famosa. Quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca falta a provisão de Deus. Se você não sabe quem é Hudson Taylor, eu quase que pergunto em qual caverna que você tem andado. É o Kaique, né? Pergunta ao Kaique, que fez o Hudson Taylor lá no retiro. Mas eu recomendo, meu irmão, que você vá para a internet. Hoje você tem ao seu alcance seus dedos. Vá pesquisar. Tem um filme antigo, mas ainda bem feito, né, sobre a vida de Hudson Taylor. Está no YouTube. Não precisa nem alugar em lugar nenhum, que está lá disponível. Ok? Última aplicação. O contentamento é resultante de recursos adequados. Nossos recursos capacitaram Paulo para lidar com tudo o que a vida exigiu dele. É que eu me perdi aqui na falta de óculos. Nossos recursos capacitaram Paulo para lidar com tudo o que a vida exigiu dele e podem fazer o mesmo por nós, do comentário de Warren Wiersbe. Os anseios do crente devem se relacionar aos bens espirituais e nunca ao volume de bens e coisas materiais. Duas outras aplicações, irmãos, desse ponto 3. Nossa ambição pela satisfação dos nossos desejos é maior do que a nossa submissão à vontade de Deus em suprir nossas necessidades. Entendeu? Uma das duas, irmãos. Não vai dar para... Não, pastor, eu quero um pouquinho de cada uma. Não dá. São autoexcludentes. Nossa ambição pela satisfação dos nossos desejos é maior ou é menor
do que a submissão à vontade de Deus em suprir nossas necessidades. Sabe aquela criança que o pai vai e compra, né? Filho trouxe o seu presente de aniversário. O que é? Uma enciclopédia Barça. A criança, o que é isso? É um livro. Pai, o que é um livro? Vai ter criança já assim, viu? Escreve. Mas eu queria o PS4, eu quero o PS7, sei lá. Que desgraça que saiu agora. Eu queria isso aqui. Essa criança claramente precisa da necessidade de conhecer o que é um livro de celulose com conhecimento dentro. A necessidade, mas ele tem um capricho, um desejo. E é assim, meus irmãos, que a gente vê muitas vezes nossa ação com Deus. Segunda coisa, você tem olhado para a necessidade de outros ou apenas para a sua? Sabe, meus irmãos, eu sei que é uma frase meio de autoajuda, meio motivacional, mas ela tem seu fundo de verdade. Tem uma frase que eu não sei de quem é, para-choque de caminhão, calendário de autoajuda, sei lá de onde tiraram isso aí, que diz o seguinte: coloquei a minha dor do lado, vi a dor do meu próximo, fui cuidar dele e esqueci, sei lá o quê. Uma coisa assim. Fui cuidar da dor do meu próximo e coloquei a minha do lado. E a frase tem lá seu rebuscado. Mas não deixe de ter, irmãos, a sua verdade. Às vezes nós estamos tão umbigados no nosso problema. Ai, minha unha encravada e tal. Meu irmão, minha unha encravada. Aí ele fala assim, mas agora eu estou com câncer. Pensei que você estava com algum problema. Ai, minha unha encravada. E eu não consigo deixar o meu problema de lado para ajudar o irmão. Que, sim, muitas vezes está passando uma situação muito pior. Sabe, eu já fui muito impactado, irmãos, na caminhada se acumula cada experiência. Eu já vi irmãos que literalmente estavam passando por problemas que eu dizia, como consegue? E principalmente, deixava sua luta para ajudar outros que tinham lutas menores. É o contrário, é o cara do câncer vindo assim, não, irmão, deixa eu ajudar você aqui com anti-inflamatório para sua unha encravada. Que, de certa forma, é a atitude do apóstolo Paulo. Não se lamuria. Filipenses, eu estou escrevendo para vocês para narrar memórias do cárcere. E falar como está ruim aqui a comida romana. Estou com saudade do falafel lá do Oriente Médio. E eu queria até ter um pouquinho de maná, mas não tem. Só essa horrível comida romana aqui e tal. E os soldados. Não, em momento algum. Paulo escreve todas as cartas, irmãos, preocupado com as igrejas ou particularmente com Timóteo e com Tito. Ou seja, você tem olhado para as suas necessidades ou também para a dos outros. Nós vamos concluir hoje, irmãos. Essa síntese eu tentei não esquecer, não deixar nada de fora, tomara que eu tenha conseguido. Queria convidar você a lermos juntos aí a conclusão final da lição número 15. Vamos lá? A unidade da igreja precisa também se manifestar ao atingir o nível bíblico do contentamento, a fim de que nossas vidas estejam em equilíbrio quando lidarem com aquilo que Deus nos supre, bem como possamos ser instrumentos de Deus para suprir uns aos outros e a própria obra de Deus. Tudo debaixo da confiança na soberana providência de Deus. Que Deus possa, meus irmãos, durante esse estudo, que vamos encerrar na semana que vem, estar nos trazendo não apenas os questionamentos, mas estar nos trazendo a prática. Recentemente, conversando com a equipe ministerial, irmãos, eu sou muito grato por muita coisa que Deus tem trazido na nossa igreja. Eu não sou, de maneira nenhuma, o tipo de cara do copo meio vazio. Entende a expressão? Que só olha o que está ruim, tá? Não, eu reconheço o copo meio cheio. Mas eu também reconheço, meus irmãos, que algumas coisas ou áreas ou questões que nós temos visto Deus abordar na palavra, nos estudos, nós estamos impermeáveis. Não tem chegado.
Tanto que esta semana eu coloquei em nome da equipe ministerial, aliás, eu não coloquei, foi outro líder que colocou, alguns pontos que eu creio que têm contribuído para impedir o avanço da nossa igreja. Veja bem, eu creio firmemente no que Paulo diz em Coríntios capítulo 3. O crescimento veio de Deus. Não estou discutindo isso, não estou falando que preenchendo aquelas formulinhas básicas, olha, mês que vem a gente vai ser uma mega igreja, e nem quero isso. O meu ponto, meus irmãos, é que eu não acredito que Deus abençoe infidelidade. Realmente não acredito. Não consigo entender na economia de Deus que Deus abençoe quando não respondemos a sua palavra. Por isso eu quero deixar para você 15 lições de Filipenses. O que tem mudado na sua vida? E diferente, irmão, de que quando eu era pequeno eu ouvi um EBD e tinha apenas que ficar contando com a minha memória e lembrança do que foi que eu tinha ouvido, está gravado. Não aprendeu, pastor, eu estou chegando na 15ª, não aprendi nada. Não tem problema, está online. Começa de novo, lá do começo. Porque, irmãos, quando eu comecei a pregar Filipenses, anos atrás, um missionário amigo meu, plantador de igreja, o pastor Cleo Nilson, ele falou assim, Parça, me chama de Parça, já preguei Filipenses, você vai adorar. Carta fantástica. Fantástica para dar perna manca na nuca dos outros. Mas é fantástica mesmo. Porque você escreve, você lê, meus irmãos, as memórias de um homem condenado. Paulo não tinha absoluta certeza de que sairia dali. Nós sabemos que ele foi. Ele só seria executado na outra prisão, onde ele escreve 2 Timóteo. Mas ele não tinha essa certeza. E olha a atitude dele. A atitude dele um pouco mais cautelosa, e não negativa, mas mais calma em 2 Timóteo, o motivo não é desânimo. É a idade, é o peso dos anos, é a doença. Mas ainda assim, ele se foca no que é mais importante. Meus irmãos, nós não temos ideia do que Deus pode fazer através de uma igreja comprometida com as verdades da palavra ao ponto de vivê-las. Não ao ponto de conhecê-las. Mas ao ponto de que aquilo que nós cremos se transforma naquilo que nós vivemos. Eu estou dizendo isso porque semana que vem nós vamos encerrar isso, em Filipenses, esse estudo. E nós vamos começar com um que eu acho que quando eles inventaram o título, eles falaram assim, eu vou botar um título aqui para não vender esse manual. Vamos começar com o manual de autoconfrontação. Então, se você está confortável com a sua vida cristã, certo? Você não quer crescer, você não quer ser confrontado com seus pecados, eu lhe recomendo o seguinte, vai lá com a irmã Lúcia e diz, irmã Lúcia, eu cometi um terrível engano. Eu queria ver se era possível tirar meu nome dessa lista, porque eu não quero mais um manual, porque eu estou sonhando com pernamancas voadoras, giratórias em minha direção. E pela grossura do negócio, se eu jogar só isso aqui, não é uma pernamanga, você já sabe o que estava lhe aguardando. Porque ele não é exagerado. Realmente é um livro, meu irmão, para que eu examine a minha vida. Porque realmente, queridos, pouco importa o que você ouve, se você não faz nada com aquilo que você ouve. Paul Washer tem uma citação de uma mensagem dele que retrata muito bem isso, quando ele fala que eu não choro porque eu não tenho um carro novo, eu não choro porque eu não tenho mais dinheiro, eu não choro. Eu choro porque eu não sou mais igual a Jesus. Quer ser igual a Jesus? O preço, meus irmãos, é esse. O preço é de autonegação. Não adianta, Senhor, aumenta a minha fé. Aí você tem o maio evangelístico que nós fizemos, que já virou junho evangelístico também, não tem problema. E você diz, mas eu estou pedindo a Deus, mas eu ainda não sei evangelizar, eu não evangelizo. Ora bolas, sai e fala de Jesus. É só o que você tem que fazer. Você não tem que ter nenhum chamado especial, só tem que
botar em prática o chamado que você já tem. Até quando nós vamos orar, meus irmãos, pela nossa vida de oração? Ah, Senhor, eu quero ter uma vida melhor de oração. Mas sexta-feira eu não vou não, tá? Terça-feira eu não vou na oração também, e assim vai. Está na hora, meus irmãos, de começar a colocar prática. Porque senão as nossas orações são quase ofensivas a Deus. Eu quero depender mais de Deus. Mas voltando ao assunto, desculpe porque esse assunto tem sido crítico na nossa igreja também, eu não oferto uma cutícula na obra de Deus. Vai depender de Deus nunca, meu irmão. Porque uma das áreas mais difíceis da nossa vida é exatamente finanças. Você ainda não aprendeu a viver bem em toda e qualquer situação. Você só aprendeu a viver bem com todo o seu contra-cheque e, se possível, mais um pouquinho. Em todas essas circunstâncias, irmãos, não há palavra melhor na Bíblia do que contentamento. Comece a assistir o programa de televisão, que não tem problema nenhum. Você está lá assistindo seu programa, que não haja nada muito, ou que não haja nada contra a palavra de Deus, é claro. Você lá está assistindo, começa a questionar. Olha só o que esse programa está falando. Olha o que essa propaganda está dizendo. E começa a dizer, olha como isso daí cutuca um negocinho aqui dentro. Deixa eu tirar rapidinho. Olha como isso aí, né? Lembra do papo lá do cara na concessionária da Ford que eu fui? Fui entregar um serviço lá, quando eu trabalhava com informática. Estava lá esperando meu cliente acabar lá de fazer a coisa. Aí eu fui passear entre os carros, quando eu estava passando do lado... Claro, se eu estivesse passando do lado do Fiestazinho, ele não ia dizer, esse carro é a sua cara. Mas quando eu passei do lado do carro mais caro do pátio, né, do Ford Fusion, ele chegou assim, patrão, todo mundo é patrão, esse carro é a sua cara. Ele apela para a tua vaidade. Aí eu, sério? Aonde eu assino? Claro que não. Não nasci ontem, não sou trouxa. Na hora eu falei assim, você não deve estar olhando direito para mim. Esse carro não é nem o meu rascunho, quanto mais a minha cara. 100 mil, é doida. Mas não é o papo do vendedor? É isso, meus irmãos, que tem sido inculcado na nossa mente o tempo todo. Então não se impressione se seu filho chegar em casa e achar que ele tem que comprar aquele tênis de 400, 500 reais, porque o colega dele ganhou na escola. O uniforme da escola nivela todo mundo, mas é o tênis, é o celular que mostra quem é o... Uma criança vazia, mas pelo menos tem um tênis de 500 reais no pé. E cabe a nós mostrar aos nossos filhos um caminho diferente. A começar em nós. A começar no nosso exemplo. Examine a sua vida, meu irmão, examine se você realmente tem buscado promover a unidade da sua igreja local, em vivermos todos, como dizia também o velho hino, a começar em mim. Vivermos aquilo que a palavra de Deus tem nos falado, não é só domingo após domingo, eu espero que seja dia após dia, quando paramos para fazer o nosso devocional. Falando também no manual, a irmã Lúcia está esperando você, colocou o seu nomezinho na lista com o seu manual lá, certo? E também com o seu acerto. Tá? A gente tem aí, o tesoureiro pelo menos tem, eu não tenho não, uns boletos aí para acertar nesse material. Deu quanto? 6.500 reais. Relembrando, sem um centavo de lucro para a igreja ou qualquer coisa você pode... Não, isso é o custo desse material, tá? Que é um material grande e a encadernação ficou por conta da igreja mesmo. Vamos colocar de pé, meus irmãos? E orar. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, pela profundidade e riqueza da Tua palavra. Muito obrigado por aquilo que ela nos ensina e ajuda-nos, tem misericórdia de nós. Que possamos viver, ó Deus, aquilo que ela nos traz. Ajuda-nos, ó Deus, a equilibrarmos o nosso esforço na nossa profissão, nossa dedicação, mas sem que seja, ó Deus, uma ambição por coisas que o Senhor não tem determinado para nós. Abençoa o nosso domingo e esta noite
traz a tua igreja para ouvirmos a tua palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.